Um bom dia a todos os presentes e a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Em nome de Deus, declaro aberta a terceira sessão extraordinária do ano de 2026. Lembrando que o nosso regimento nos permite a participação de forma remota e hoje nós temos aqui participando com a gente o vereador Wildo Pereira. Peço ao primeiro secretário, Edmar Correia Nascimento, que faça a leitura das proposições. Projeto de Lei Complementar número 3.369/2026, que dispõe sobre a concessão de reajuste, revisão geral anual RGA aos servidores públicos do município de Pontes e Lacerda. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder aos servidores públicos do município de Pontes e Lacerda, efetivos, comissionados, contratados, bem como ao prefeito, vice-prefeito e secretário municipais, o reajuste de 3,90 referente à revisão geral anual RGA correspondente à variação do INPC, apurado no exercício de 2025, e os outros 0,6% de aumento real. Artigo 2º. Aos profissionais do Magistério Municipal FICO, o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder o reajuste de 3,9% referente à revisão geral anual RGA correspondente à variação do INPC apurado no exercício de 2025, acréscimo de 1,50 a título de aumento real. Projeto de Lei Complementar número 3.370/2026, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual RGA e aumento real salarial no âmbito do Poder Legislativo de Pontes e Lacerda, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores e agentes políticos da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda o percentual de 4,30 a título da revisão geral anual RGA referente ao INPC do período de apuração de fevereiro de 2025 a janeiro de 2026. Artigo 2º. Fica concedido aos servidores da Câmara Municipal de Pontes e Lacerda o percentual de 0,20% de aumento real. É o que temos, presidente. Peço aos presidentes das comissões para que designem os relatores da referida proposição para a elaboração de pareceres. Projeto de Lei Complementar número 3.369/2026, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Josué Cordeiro, que designa o relator. Vereador Carlos Henrique. Projeto de Lei Complementar 3.369/2026, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Carlos Henrique, que designa o relator. Ricardo Augusto. Projeto de Lei Complementar 3.370/2026, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela ordem, senhora presidente. Eu já tinha feito a designação para o vereador Guelo. Só voltar atrás aí. Do projeto de lei. Esse que a senhora. 3.369, no caso? Isso. Você gostaria de fazer a correção, então? Correção, isso. Ok. Então, projeto de lei 3.369/2026, o vereador Guelo, então, fará a relatoria. Ok. Projeto de lei 3.370/2026, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, vereador Josué Cordeiro, que designa o relator. Vereador Carlos Henrique. Projeto de Lei Complementar 3.370/2026, presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, vereador Carlos Henrique, designa o relator.
Vereador Guelo. Suspenda a sessão por 30 minutos para a elaboração dos pareceres dos referidos projetos.
Não, sim.
Convido a todos os vereadores a ocuparem seus lugares nos dispositivos para que nós possamos retomar nossa sessão. Peço a todos também que atualizem suas páginas. Voltamos aos nossos trabalhos. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar 3.369/2026. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda modificativa do projeto de lei complementar 3.369/2026, de autoria dos vereadores Carlos Henrique Ferreira Alencar, Kleber Sela, Clébio Ramos de Souza e Wildo Pereira da Silva. Emenda número 01/2026 do projeto de lei complementar número 3.369/2026. Os vereadores que esta subscrevem no uso de suas atribuições legais submetem à Câmara Municipal de Pontes Lacerda a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 3.369/2026. Altera a emenda que passa a ter a seguinte redação: dispõe sobre a concessão da revisão geral anual RGA e aumento real salarial aos servidores públicos do município de Pontes Lacerda, MT e das outras providências. Altera o artigo 1º que passa a ter a seguinte redação: artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a conceder aos servidores públicos do município de Pontes Lacerda, efetivos, comissionados, contratados, bem como ao prefeito, vice-prefeito e secretário municipal, reajuste de 3,90 referente à revisão geral anual RGA correspondente à variação do INPC apurado no exercício de 2025 e os outros 2,89 de aumento real. Altera o artigo 2º que passa a ter a seguinte redação: artigo 2º. Aos profissionais do magistério municipal, fica o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder o reajuste de 3,9 referente à revisão geral anual RGA correspondente à variação do INPC apurado no exercício de 2025, acréscimo de 2,89 a título de aumento real. Pontes Lacerda, Mato Grosso, 12 de fevereiro de 2026. Vereador Carlinhos, vereador Kleber Sela, vereador Clébio Motorista e vereador Guelo. Em primeira discussão, a emenda modificativa ao projeto de lei complementar 3.369/2026. Em discussão. Em primeira votação, a emenda modificativa ao projeto de lei complementar 3.370/2026. Aberta a votação. Fazendo a correção, em primeira votação, emenda modificativa ao projeto de lei 3.369/2026. Aberta a votação.
Encerrada a votação, reprovada pela maioria dos votos. Pareceres da primeira votação do projeto de lei complementar 3.369/2026. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei complementar 3.369/2026. Parecer número 02/2026 do projeto de lei complementar 3.369/2026. Relatório. O projeto de lei foi analisado por essa relatoria, tendo sido constatada a sua conformidade com os princípios constitucionais e legais. No entanto, foram identificadas oportunidades de aprimoramento técnico legislativo, bem como a possibilidade de valorização dos servidores públicos municipais com a adequação de 6,79% com o intuito de acompanhar a correção dada ao salário mínimo pelo governo federal. Voto do relator. Opino pela aprovação do projeto de lei com as modificações propostas pela emenda 01/2026. Pontes Lacerda, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, data da assinatura eletrônica. Carlos Henrique Ferreira Alencar, relator. Demais membros: José Cordeiro de Souza e Kleber Sela. Em primeira discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei complementar 3.369/2026. Em discussão, em primeira votação, parecer. Aberta a votação. Para não aparecer essa outra, tá ali uma coisa? Encerrada a votação, reprovado pela maioria dos votos. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos do projeto de lei complementar 3.369/2026. Parecer número 03/2026 do projeto de lei complementar 3.369/2026. Comissão de Finanças e Orçamento, emenda, dispõe sobre a concessão de reajuste, revisão geral anual RGA aos servidores públicos do município de Pontes Lacerda e das outras providências. Relatório. O projeto de lei 3.369/2026 foi devidamente analisado por essa relatoria. Voto do relator. Diante o exposto, o relator opina, após a análise do referido projeto de lei, acompanhar a emenda 01/2026 de autoria dos vereadores. Comissão de Finanças e Orçamento, 18 de fevereiro de 2026. O Hildo Pereira da Silva, relator. Demais membros: Carlos Henrique e Ricardo Augusto. Em primeira discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei complementar 3.369/2026. Em discussão, em primeira votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, reprovado pela maioria dos votos. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar 3.369/2026. Em primeira votação, projeto de lei complementar 3.369/2026. Aberta a votação.
Aí vai demorar. Ricardo, você já votou, Ricardo? Já votou? Gilson votou? Gilson, Ricardo e seu Marcos também não. Lembrando que temos hoje participando de forma remota com a gente o vereador Wildo Pereira, o vereador Guelo. Encerrada a votação, aprovado pela maioria dos votos. Aliás, perdão. Aprovado por unanimidade. Emenda modificativa do projeto de lei complementar 3.369/2026. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda modificativa ao projeto de lei complementar 3.369/2026, de autoria dos vereadores Carlos Henrique Ferreira Alencar, Kleber Sela, Clébio Ramos de Souza e Wildo Pereira da Silva. Emenda número 01/2026 do projeto de lei complementar número 3.369/2026. Os vereadores que esta subscrevem no uso de suas atribuições legais submetem à Câmara Municipal de Ponta Serra, no estado do Mato Grosso, a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei complementar 3.369/2026. Altera a emenda que passa a ter a seguinte redação: dispõe sobre a concessão da revisão geral anual RGA e aumento real salarial aos servidores públicos do município de Pontes de Lacerda e das outras providências. Altera o artigo 1º, que passa a ter a seguinte redação: artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder aos servidores públicos do município de Pontes de Lacerda, efetivos, comissionados, contratados, bem como prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, reajuste de 3,09%. Pela ordem, senhora presidente. Vamos colocar tudo em votação? Acabou de fazer a leitura de tudo aí? Só colocar em votação. Senhora, tudo repetido aí, não teve alteração nenhuma. Vamos fazer a dispensa nominal, então, da leitura e vamos direto para a votação, ok? Vereador Marcos Santana. Essa é a votação agora da emenda, né? Só da leitura, somente da leitura. Vamos direto para a votação. É que a segunda votação tem que ser feita toda a leitura. Tá. Ok, concordo. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Ricardo. Favorável. Carlinhos. Favorável. Clébio. Pela ordem, senhor presidente. Como ela vai para a segunda votação e ele não vai para a discussão, eu vou pedir a ordem e vou fazer o meu discurso aqui em relação a esse projeto. Do projeto. Ele vai para a discussão ainda? Sim, do projeto. Então tá. Então, favorável. Vereador Edmar. Favorável. Luana. Favorável. Josué. Favorável. Kleber Sela. Favorável. Em segunda votação, emenda modificativa do projeto de lei complementar 3.369/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, reprovado pela maioria dos votos. Pareceres da segunda votação do projeto de lei complementar número 3.369/2026. Em discussão, a segunda votação do parecer do projeto de lei complementar 3.369/2026. Em discussão? Pela ordem, senhor presidente.
Já vou discutir agora que eu já estou ansioso. Na última semana, o prefeito veio nas redes sociais gravar um vídeo falando sobre esse projeto do RGA, falando da minha pessoa, que eu era o contra. Eu acho que houve uma mal interpretação da função do vereador, que é de fiscalizar principalmente a prefeitura municipal. E a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que todo projeto que chega nessa casa, que onera ou cria despesa para o município, ele tem que vir justamente com estimativa de impacto. E foi justamente o que eu fiz, fazer o trabalho dele, que ele não fez, e eu estou fazendo o trabalho dele. Que esse projeto deveria ter vindo com essa estimativa de impacto. A lei de responsabilidade fiscal 101 de 2020, no artigo 6º, ele diz assim: a criação e expensão de aperfeiçoamento das ações governamentais acarretará em aumento de despesa. Será acompanhado a estimativa de impacto de orçamento financeiro em exercício. O que eu pedi simplesmente foi que ele cumprisse a lei. Que todo projeto que vinha nessa casa, que venha com as estimativas de impacto, que venham com o que pode acontecer no nosso orçamento do município. Não foi querendo barrar nada, vereador Carlinhos, e sim porque nós tínhamos essa emenda já prevista para protocolar no sistema, para equiparar com o salário mínimo. Então nós pedimos essa emenda, esse estudo de impacto, justamente para nós sabermos como que estaria o caixa da prefeitura. E essa é a função do vereador. E isso deixa a gente bastante chateado, porque quando você é coagido a fazer o seu trabalho, fica muito difícil trabalhar. Então, se não precisa mandar a estimativa de impacto, não precisa mandar nada para esta casa, então não precisa da Câmara de Vereadores, só mandar o projeto, porque, segundo ele, nós temos que confiar nele. Nós temos que confiar sim, mas nós estamos aqui para exercer a nossa função de vereador, que é de fiscalizador. E o que me deixa mais assustado é que o ano passado eu mandei 190 ofícios e não vi nenhum vídeo gravado. Vários vereadores aqui mandou requerimentos, principalmente eu que mandei em relação à falta de medicamento, e não vi ele gravando nenhum vídeo explicando da falta de medicamento. Inclusive faltava dipirona na nossa farmácia básica. Então não vi ele gravar esse vídeo falando por que estava tendo falta de medicamento. Não vi ele gravando o vídeo falando das condições precárias que estão nossos veículos de transporte de emergência. Não vi vários cortes que teve no orçamento de hora extra de funcionários para não fazer. Não vi gravando nenhum vídeo. E isso deixa a gente bastante chateado. Porque também nós estamos mais de 8 meses que não sai nenhum exame de imagem. Não vi nenhum vídeo dele gravando, explicando na sociedade por que não sai esses exames de ultrassom e outros exames na secretaria. E outras oportunidades que ele teve de gravar vídeo e ele não gravou. Por exemplo, vinha explicar por que aconteceu a CPI, o que de fato aconteceu ali para a população, ele não veio. E hoje, eu vou falar diretamente para o prefeito, eu estou aqui pelo meu mérito. Fui eleito o vereador mais votado por 2 vezes. Não fui por mérito de ninguém. Foi a população que confiou no meu trabalho e hoje eu estou aqui representando a população. E vou continuar reivindicando o anseio da sociedade. Pode gravar vídeo, pode falar que eu não vou mais poder defender os funcionários públicos. Que isso? Usando a própria prefeitura para tentar denegrir a imagem de um vereador. Isso é feio. Já falei naquele vídeo que é feio, e é feio para o executivo. Tantos problemas que nossa cidade tem, e nós estamos preocupados porque um vereador mandou um ofício pedindo o que daria de impacto na folha para cumprir a lei. Simplesmente isso. E aqui aplicamos a nossa emenda aí e está. E outra coisa, eu deixo um recado para ele. Eu estou aqui para fiscalizar e para trabalhar. Não estou aqui para bajular ele, tá? Obrigado. Em discussão. Em segunda votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, reprovada pela maioria dos votos.
Em segunda discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei complementar 3.369/2026. Em discussão. Em segunda votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, reprovada pela maioria dos votos. Em segunda discussão, projeto de lei complementar 3.369/2026. Pela ordem, senhora presidente. Vou usar isso aqui mesmo. Como o vereador Clébio afirmou em suas palavras, os vídeos, como isso nos intimidasse, né, vereador? Passei 5 anos do meu mandato, todos os dias recebendo vídeos. E o que aconteceu? A sociedade me trouxe de volta para a Câmara Municipal. Sobre as nossas emendas, nós, nada mais, nada menos, queríamos que o reajuste acompanhasse o mesmo percentual dado ao salário mínimo pelo governo federal. Nenhum. Nada mais e nada menos. Simplesmente isso. E nós escutamos do jurídico da prefeitura que essa emenda é uma aberração da natureza. Eu vou afirmar aqui novamente, senhores vereadores. Aberração é ter todo um corpo jurídico, vários advogados, e aqui o meu respeito a todos eles, mas que de alguma forma ou de outra, quando nós escutamos essas insinuações, ficamos tristes, é mandar projetos para essa casa de lei descumprindo a legislação. A lei de responsabilidade fiscal, a 101, ali no seu artigo 16, inciso 1º, que quando vai ter aumento de despesa, deve ser acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. O que é mais aberração? Você ter toda uma equipe e escutar de um membro da Procuradoria que a nossa emenda é aberração? Como assim aberração? Nós fazemos requerimentos. Está aqui o vereador Clébio, que fez um requerimento pedindo um estudo de impacto e recebeu um vídeo ao invés dos documentos solicitados. Uma vergonha. Como sempre, uma vergonha. Como sempre, a oposição ajudando o prefeito a administrar o município. Porque não tem competência para mandar um projeto adequado para essa casa de leis. E sim, continuaremos defendendo os servidores, vereador Clébio, Kleber, Guelo. Porque nós fomos eleitos para defender a população pontracerdense e não para bajular prefeito. Respeito o prefeito Jackson, porque também foi eleito. Mas ele tem que se pôr no lugar dele e respeitar essa casa de leis. Porque a principal função é fiscalizar. E é isso que nós fazemos, com muita sabedoria. Gostaria muito, vereador Clébio, não sei se o senhor tem conhecimento ou os senhores, mas 2025 nós fechamos com excesso de arrecadação. Mais de 18 milhões arrecadados do que estava previsto no orçamento. Então nunca faltou dinheiro. Se não teve exames, se teve corte de horas extras, se pessoas passaram dificuldades com prestação do serviço público municipal, foi por incompetência, por ingerência. E aqui eu reafirmo o que eu já disse nas redes sociais. Acredito que a vice Aldriane deve ser muito mais competente que este prefeito. Deve ser competente. E se ele não tiver essa capacidade, que ele renuncie ao mandato. Porque já demonstrou ser incapaz. Incapaz. Então aqui é só deixar registrado isso, porque nós recebemos vídeos e quando é para explicar das coisas para a sociedade, isso não é feito. Está aí essa licitação aí que é uma aberração, essa sim é uma aberração. Pessoas da mesma família apresentando orçamento e está lá, está no Ministério Público, a Controladoria já mostrou que está errado, já barrou o pagamento do restante que faltava e está aí. E está aqui, nós fizemos a emenda
e fizemos também emenda aqui no projeto da Câmara Municipal. Pela ordem, presidente. O nosso bom dia a todos. Deixar bem claro que a Câmara de Vereadores, cada um trabalha da forma que acha necessário, da forma que acha conivente. Nós não estamos aqui para ir contra servidor nenhum, só tivemos acesso às informações e de forma que nós conseguimos através do jurídico incondicional essa emenda. A gente sabe da importância de fazer um reajuste para os servidores, Se a gente pudesse colocar aí um reajuste acima do normal, a gente colocaria, se fosse legalmente, mas deixar bem claro que a forma que às vezes é citada aqui nessa Câmara, que alguns servidores vão continuar defendendo o servidor e outros, vão ficar aí a Deus dará. Não, a Câmara de Vereadores, na forma constitucional, nós estamos aqui para defender os servidores, defender a população. Nós somos eleitos para isso, independente se nós fomos eleitos em primeiro, segundo, terceiro, ou até a 11ª colocação aqui, vamos continuar falando. As pessoas vão falar algumas coisas que acabam ferindo a dignidade da gente, a integridade da gente, como o caso de alguém que está aqui agora na sessão olhando para mim com cara de deboche, mas isso não me afeta em nada, e a gente fica até chateado com a situação, porque sabe da história da gente, sabe da nossa vida, sabe de onde nós viemos, e às vezes ser chamado de corrupto, ser chamado de ladrão, e isso fere a nossa família. Mas nós estamos aqui, colocamos o nosso nome em jogo, colocamos o nosso nome para ser candidato a vereador, e se formos eleitos, nós vamos receber pedrada do mesmo jeito. Defendo aqui a Câmara no contexto geral, independente de oposição ou situação, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem a sua chave do gabinete e faz os seus projetos da forma que acha necessário, mas não podemos colocar aqui em xeque-mate todos os parlamentares porque fomos contra ou a favor de uma situação. O Marcos, que é o presidente da Sinfipel, em contato com a gente, foi dito no grupo dos professores o impacto que isso daria, a situação que isso causaria, e foi muito bem aceito pelo Marcos, e que passou para os outros servidores. E a gente sabe da importância, se a gente pudesse, tivesse o poder da caneta, de dar um reajuste ali acima do permitido, a gente daria, porque os servidores merecem e sabem da importância que são para o nosso município. Que Deus abençoe cada um de vocês e obrigado. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pode falar. Complementando a fala do Ricardo, com certeza, eu até enquanto servidora pública, se nós pudéssemos colocar esse reajuste, com certeza teria sido colocado. Porque todos querem um reajuste. Quem não quer um reajuste? Então, procurados, a casa recebeu um ofício da Sinfipel, que é o Sindicato dos Trabalhadores dos Profissionais de Pontes e Lacerda. Sentamos com eles, entendemos a proposta, levamos para o Executivo, que antes, o primeiro projeto apresentado seria de um reajuste de 3,9%. E o que nós solicitamos, que os vereadores, junto com o sindicato solicitou, foi sim a diferença, o aumento que teve igual ao salário mínimo. Entramos em um comum acordo de 4,5%. Óbvio que não ficou como nós gostaríamos que fosse, porque todo mundo queria os 6%. Mas, foi dado os 4,5%. Então, esse acordo ficou bom para todo mundo. Não o que a gente queria, mas ficou bom. E é o que está sendo votado aqui hoje. Eu também não gostaria, Ricardo, assim como você colocou, que a nossa opinião, o nosso voto fosse como se a gente estivesse contra o servidor público. Jamais eu, enquanto servidora pública, vou dar um tiro no pé. Isso é um fato. Não vou votar contra a minha categoria, não vou votar contra mim. Porém, com o sindicato, que é quem representa, nós entramos em comum acordo com o Executivo, que é quem paga a conta. Sendo assim, nós temos outros trabalhos, até eu, enquanto enfermeira concursada do município, junto com o sindicato e os demais colegas da base, nós temos outras lutas com servidores, por exemplo, com os servidores da saúde, a questão da insalubridade, do plano de carga e carreira, temos outras lutas indo aí. E se a emenda fosse aprovada, nós somos cientes que seria vetado, o veto viria e a gente já sabe a novela que iria virar. Iria virar uma briga judicial e os servidores iriam ficar provavelmente uns 5, 6 meses sem um reajuste até um parecer jurídico, até um parecer final.
E todo servidor, ele está ansioso por esse reajuste. Combustível subiu, cesta básica subiu, aluguel subiu, tudo subiu. Então, como o executivo já disse que vai ser de 4,5, entramos num acordo junto com o sindicato de 4,5, por isso nós vamos aprovar os 4,5, para que esse reajuste ele já venha na folha de fevereiro e não se postergue mais ainda. Nós vamos continuar trabalhando pelos servidores, eu vou continuar. Temos outras pautas em questão, algumas situações que até já foram conversadas com o prefeito e chegamos num comum acordo para os servidores públicos. Então, nada mais que justo é da gente ter esse reajuste que venha na folha de pagamento agora e que o servidor não seja penalizado por isso. Em Deixou discussão. nada para mim falar, vereadora. Pela ordem, presidente. Só reforçar o que foi dito pela Luana, pelo Ricardo, que nós não somos contra servidores. Foi mandado aqui pelo sindicato um ofício pedindo intervenção dos vereadores juntamente com o prefeito. Fizemos essa intervenção, todos os vereadores aqui que pôde estar lá. Conversamos com o executivo e chegamos nesse valor que daria. O sindicato entendeu, porque entendia também que nós não podíamos propor, e até nós queríamos mesmo igualar o salário mínimo. Então, a gente deixar claro que nós não somos contra servidor aqui, de maneira alguma. Eu sou servidor do Estado há 14 anos, e lá sim temos um déficit de RGA de mais de 14%, porque durante a pandemia, o servidor do Estado não recebeu RGA. Então, a gente teve uma perca alta lá. Então, lá sim temos uma perca muito alta. Não dizendo que os servidores daqui não mereçam, merece sim. Só que a gente conseguiu um valor razoável para eles e é o que o sindicato entendeu. Só para... Em discussão. Em segunda... Você ia falar? Em discussão. Eu achei que os meninos iriam falar. Não, é só para contribuir, senhora presidente. Coisa bem breve. Só que, assim, né? Às vezes algumas coisas que é falada aqui ou tratada, a gente entende o lado político. Só que tem algumas coisas que fogem do contexto. Porque o presidente do Sinfipel, como foi dito por vereadores aqui, ele teve o privilégio de analisar e até mesmo ouvir o impacto financeiro junto à administração, penso eu, né, que é quem deve ter passado essas informações, e de forma, até mesmo, não sei se eu posso colocar assim, de forma negligente, arbitrária, o prefeito se nega a dar essa informação. Até mesmo porque, senhora presidente, colegas vereadores, porque se ele tivesse respondido o pedido do vereador Kleber, do estudo de impacto, que até mesmo necessariamente, obrigatoriamente, deveria constar nesse projeto, porque se fosse para tumultuar, nós poderíamos falar, não vamos votar o projeto, porque o projeto está incompleto. Mas seria importante, Carlinhos, Kleber, a todos, porque a mesma informação que o presidente Sinfipel teve, às vezes nós poderíamos ter. E hoje nós nem estaríamos discutindo isso aqui, Luana. Nós saberíamos das informações, estava tudo certo, porque eu nunca vi ninguém aqui querer tumultuar. Mas, infelizmente, a autoestima, ou às vezes até mesmo o ego das pessoas, deixa que a soberba toma conta. E aí quer atropelar o rito. Infelizmente, desculpa, mas é o que está acontecendo. E respeito a posição de todos, mas se o prefeito tivesse sido mais claro e coerente com o pedido do vereador, às vezes nada disso estaria acontecendo. Obrigado. Inconstitucionalidade seletiva. Em segunda votação, projeto... Pela ordem, presidente, Perdão, eu quero ser bem breve nas minhas palavras. Não adianta prometer algo que pode cair na justiça. Então, assim, nós devemos agir com responsabilidade dentro da legalidade. Nenhum vereador aqui está contra, nunca foi contra nenhum servidores. Quero deixar bem claro para todas as pessoas que estão nos assistindo, né?
Eu estou votando contra aqui uma emenda inconstitucional. Só isso. E muito obrigado a todos. O projeto também é inconstitucional sem o impacto, vereador. A sua inconstitucionalidade é seletiva? Porque, pela regra, senhora presidente, esse projeto tinha que ser devolvido para a prefeitura e eles anexar o documento que falta. Nós estamos falando de inconstitucionalidade seletiva. Eu voto o que eu acho certo e voto contra o que eu acho, tá? Acho errado. Pela ordem, então, presidente. Então, todo mundo aqui está de forma errada, porque o projeto foi aprovado por unanimidade, né? O projeto de lei. Então, todo mundo está errado. Mas é o senhor... Lamentavelmente, todo mundo está errado. Mas é o senhor que está dizendo que está votando contra uma coisa por inconstitucionalidade e a outra que está errado está votando a favor. Então, não tem errado. O senhor é conhecedor. Bem colocado, Ricardo. O senhor é conhecedor, então, do que o senhor está falando e está votando junto com a gente. Então, pela regra, tem que devolver o projeto. Gente, por favor. Por favor. Vamos dar sequência. Em segunda votação, o projeto de lei complementar 3.369/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar 3.370/2026. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 3.370/2026, de autoria dos vereadores Carlos Henrique Ferreira Alencar, Kleber Sela, Clébio Ramos de Souza e Wildo Pereira da Silva. Emenda número 01/2026 do projeto de lei complementar. Pela ordem, presidente. Eu acho que poderia fazer dispensa. É a mesma. Ah, não, essa é do RGA da Câmara da Casa, desculpa. Esse é 3.070. Emenda 01/2026 do projeto de lei complementar 3.370/2026. Os vereadores que subscrevem no uso de suas atribuições legais submetem à Câmara Municipal de Ponta da Serra, Estado do Mato Grosso, a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 3.370/2026. Altera o artigo 2º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Fica concedida aos servidores da Câmara Municipal de Ponta da Serra o percentual de 2,49% no aumento real. Altera o artigo 3º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º, a revisão geral anual RGA, somado ao aumento real, totalizando 6,69% sobre os valores definidos nos anexos 2º e 3º e 5 da Lei Complementar número 129/2014, que dispõe sobre o plano de carreiras dos servidores da Câmara Municipal de Ponta da Serra. Ponta da Serra, 2 de fevereiro de 2026. Vereador Carlinhos, vereador Kleber Sela, vereador Clébio Motorista e vereador Guelo. Em primeira discussão, a emenda modificativa ao projeto de lei complementar 3.370/2026. Em discussão, em primeira votação, a emenda modificativa ao projeto de lei complementar 3.370/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, rejeitado pela maioria dos votos. Pareceres da primeira votação do projeto de lei complementar 3.370/2026. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação do projeto de lei complementar 3.370/2026. Parecer número 02/2026 do projeto de lei complementar 3.370/2026. Relatório. O projeto de lei foi analisado por essa relatoria, tendo sido constatada sua conformidade com os princípios constitucionais e legais. No entanto, foram identificadas oportunidades de aprimoramento técnico legislativo, bem como a possibilidade de valorização de servidores públicos municipais do Poder Legislativo com adequação no percentual para 6,79%, com intuito de acompanhar a correção dada ao salário mínimo pelo governo federal. Voto do relator. Opino pela aprovação pelo projeto de lei
com as modificações propostas pela emenda 01/2026. Pons da Cerda, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, data da assinatura eletrônica. Carlos Henrique Ferreira Alencar, relator, demais membros José Cordeiro de Souza e Kleber Sela. Em primeira discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei complementar 3.370/2026. Em discussão, em primeira votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, reprovado pela maioria dos votos. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos do projeto de lei complementar 3.370/2026. Parecer no 03/2026 do projeto de lei complementar 3.370/2026. Comissão de Finanças e Orçamento. Ementa. Dispõe sobre a concessão de revisão geral anual RGA. Aumento real salarial no âmbito do Poder Legislativo de Pontes Lacerda, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Relatório. O projeto de lei 3.370/2026 foi devidamente analisado por essa relatoria. Voto do relator. Diante o exposto, o relator opina, após a análise do referido, projeto de lei acompanhar a emenda 01/2026, de autoria dos vereadores. Comissão de Finanças e Orçamento, 18 de fevereiro de 2026. Wildo Pereira da Silva, relator. Demais membros, Carlos Henrique Ferreira Alencar e Ricardo Augusto. Em primeira discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei complementar 3.370/2026. Em discussão, em primeira votação, parecer. Aberta a votação. Encerrada a votação, reprovado pela maioria dos votos. Em primeira discussão, projeto de lei complementar 3.370/2026. Em primeira votação, projeto de lei complementar 3.370/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovada por unanimidade. Emenda modificativa ao projeto de lei complementar 3.370/2026. Isso, agora pode pedir para... Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 3.370/2026, de autoria dos vereadores Carlos Henrique Ferreira Alencar, Kleber Sela, Clébio Ramos de Souza e Wildo Pereira da Silva. Emenda 01/2026. Por ordem, presidente. Vamos dispensar a leitura. Em votação nominal, a dispensa da leitura dos pareceres do projeto de lei complementar 3.370/2026. Vereador Marcos Santana. Sim, favorável. Vereador Gilson. Favorável. Ricardinho. Favorável. Carlinhos. Favorável. Clébio. Favorável. Edmar. Favorável mesmo. Luana. Favorável. Josué. Favorável. Vereador Sela. Favorável. Em segunda discussão, emenda modificativa ao projeto de lei complementar 3.370/2026. Em discussão. Em segunda votação, emenda modificativa ao projeto de lei complementar 3.370/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, reprovada pela maioria dos votos. Pareceres da segunda votação do projeto de lei complementar número 3.370/2026. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição. Em segunda discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei complementar número 3.370/2026. Em discussão. Em segunda votação, parecer. Aberta a votação. Foi, né?
Encerrada a votação, reprovado pela maioria dos votos. Em segunda discussão, parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei complementar 3.370/2026. Em discussão. Em segunda votação, parecer. Aberta a votação. Clébio. Encerrada a votação, reprovado pela maioria dos votos. Em segunda discussão, o projeto de lei complementar 3.370/2026. Em segunda votação, projeto de lei complementar 3.370/2026. Aberta a votação. Encerrada a votação, aprovado por unanimidade. Suspenda a sessão extraordinária para a elaboração da ata.
Peço a todos os vereadores que retomem os seus lugares e atualizem a página, por gentileza. Voltamos aos nossos trabalhos. Peço ao primeiro secretário, Edmar Corrêa Nascimento, que faça a leitura da ata desta sessão extraordinária. Ata extraordinária número 03/2026. Ata da terceira sessão extraordinária do ano de 2026 da Câmara Municipal de Ponta da Serra, Estado de Mato Grosso, realizada no dia 18 de fevereiro de 2026, com início às 11h13, no prédio situado na Avenida Minas Gerais, 1226. 13. Centro. Presente os senhores vereadores Martins Bela Lacerda Marquesan, que a presidiu, Edmar Corrêa Nascimento, que a secretariou, os vereadores Carlos Henrique Ferreira Alencar, Kleber Sela, Kleber Ramos de Souza, Gilson Martins Salgueiro, José Marcos Santana, José Cordeiro de Souza, Luana Aparecida de Souza, Ricardo Augusto da Silva e Wildo Pereira da Silva, presença remota. A seguir, a presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do expediente, sendo apresentadas as seguintes proposições. Projeto de lei complementar número 3.369/2026, que dispõe sobre a concessão e reajuste geral RGA anual aos servidores públicos do município de Ponta da Serra e das outras providências. Projeto de lei complementar número 3.370/2026, que dispõe sobre a concessão da revisão geral anual RGA, aumento real salarial no âmbito do Poder Legislativo do Ponta da Serra, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Logo após, a presidente solicitou aos presidentes das comissões Constituição, Justiça e Redação, bem como Finanças e Orçamento, que designasse os relatores para a emissão dos pareceres do projeto de lei complementar número 3.369 e 3.370/2026, de autoria do Executivo Municipal e vereadora Marta Cibela Lacerda Marquesan, respectivamente. Aí, em seguida, a sessão foi suspensa por 30 minutos, a elaboração dos pareceres relativos às referidas proposições. Retomando, a presidente solicitou que o primeiro secretário fizesse a leitura da emenda modificativa apresentada pelo vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, juntamente com o vereador Kleber Sela, Kleber Ramos de Souza e Wildo Pereira da Silva, ao projeto de lei complementar número 3.369/2026. Em seguida, a presidente colocou em primeira e segunda votação a emenda modificativa do projeto de lei complementar número 3.369/2025, que foi reprovada pela maioria dos vereadores. Logo após, a presidente colocou em primeira e segunda discussão a votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei complementar número 3.369/2026, de autoria do Executivo Municipal, que foram reprovados pela maioria dos vereadores presentes. E, por sua vez, a presidente colocou em primeira e segunda discussão o projeto de lei complementar número 3.369/2026, que foi aprovado por todos na forma original. Logo após, a presidente solicitou que o primeiro secretário fizesse a leitura da emenda modificativa apresentada pelo vereador Carlos Henrique Ferreira Alencar, juntamente com o vereador Kleber Sela, Kleber Ramos de Souza e Wildo Pereira da Silva, ao projeto de lei complementar número 3.370/2026. Em seguida, a presidente colocou em primeira e segunda discussão a votação, a emenda modificativa ao projeto de lei complementar 3.370/2026, que foi reprovada pela maioria dos vereadores. Em seguida, a presidente colocou em primeira e segunda discussão a votação dos pareceres das comissões referente ao projeto de lei complementar número 3.370/2026, de autoria da vereadora Marta Cibela Lacerda Marquesan, que foram reprovados pela maioria dos vereadores presentes. E, por sua vez, a presidente colocou em primeira e segunda discussão a votação do projeto de lei complementar 3.370/2026, que foi aprovada por todos na forma original. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada, lavrada, lida, aprovada e assinada. Marta Cibela Lacerda Marquesan, vereadora presidente, Edmar Corrêa Nascimento, primeiro secretário. Em votação, a ata que acabou de ser lida. Aberta a votação. Deus.
Encerrada a votação, aprovada por unanimidade. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária e desejo a todos uma ótima quarta-feira.